Fala, meus irmãos, tudo bem? Hoje se inicia uma série de vídeos com as cartas de Paulo que vamos estudar na EBD: Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Hoje vou falar para vocês o que recebi do Senhor sobre a carta magna da igreja, a Epístola de Paulo aos Gálatas. Bem, quando estudamos a história da igreja, vemos plenamente a aceitação da autoria de Paulo da carta aos Gálatas. Por exemplo, Clemente de Roma, Policarpo, Justino Marte, Irineu, Tertuliano e Clemente de Alexandria, todos eles atribuíam a autoria a Paulo. Dentro da própria carta, a gente pode ver que o autor se identifica duas vezes como Paulo, uma no primeiro capítulo e a outra no quinto capítulo. Também diz que é fundador das igrejas no capítulo 4 e versículo 19. Mas o maior argumento da autoria de Paulo é que o autor diz que teve uma doença física no capítulo 4. Bem, por que Gálatas foi escrito, né? O pano de fundo de Gálatas é a controvérsia legalista que deu ocasião ao Concílio de Jerusalém. Em Atos 15, Paulo e Barnabé foram visitar a parte sul da província romana da Galácia em sua primeira viagem missionária. Depois de retornar a Antioquia, Pedro visitou também aquela igreja e, por ocasião dessa visita, aconteceu aquela controvérsia famosa que vocês conhecem, né? Com Pedro e Paulo. Isso está relatado em Gálatas 2, versículo 11. A questão que é claramente percebida por Paulo era a natureza da justificação e da santificação. Seriam elas produtos exclusivos da fé ou seria exigida alguma medida de lealdade à lei? Que toda a questão estava longe de ser resolvida naquela altura nos parece muito evidente, principalmente por causa da relutância de Pedro em manter comunhão com os irmãos gentios que não eram circuncidados. Parece que a pressão que Pedro sentiu depois de levar Cornélio à fé em Jesus havia voltado com força suficiente para afetar até os líderes da igreja em Jerusalém. Logo depois disso, Paulo recebeu notícias que as mesmas pressões estavam sendo aplicadas nas igrejas que Paulo e Barnabé haviam plantado menos de alguns anos antes. Mas a ênfase na circuncisão era um assunto claro na agenda do concílio. E isso sugere que a carta foi escrita um pouco antes daquele concílio de Atos 15, basicamente no mesmo ano, no ano 49 depois de Cristo. Então foi nesse contexto que esta epístola fervorosa, nascida de uma controvérsia que ameaçava os fundamentos do cristianismo, foi escrita como uma defesa da salvação, justificação mais santificação somente por meio da fé. Mas então, quem são os famosos Gálatas, né? É o seguinte, eu vou contar a história. Naquela época existia uma tribo chamada Galatai. Eram de origem de uma tribo indo-ariana ligado aos celtas gauleses. No início do Depois de serem derrotados pelos gregos em 278 a.C., seus remanescentes atravessaram o estreito de Hellesponto até a Ásia Menor, onde causaram mais distúrbios, até que Átalo I, rei de Pérgamo, os derrotou e fixou os limites ao seu território. Seu histórico de sitiar os povos vizinhos continuou até que os romanos entraram em cena e conquistaram seu reino em 189 a.C. Os Gálatas foram então usados pelos romanos como um estado tampão contra os reis de Pérgamo. Estado tampão é o termo em geografia política que diz que um país situado entre duas grandes potências, previsivelmente hostis, e que pela sua própria existência poderá prevenir algum conflito entre esses dois países. Mesmo durante a guerra contra Mitrádates, rei de Ponto, eles permaneceram leais a Roma e, como resultado, seu reino foi generosamente expandido por Roma. Por volta de 40 anos, ano 40 a.C., algumas das regiões mencionadas em Atos, tal como Priscídia, Frígia e Licaônia, foram adicionadas a seu território. Todo o reino foi doado para os romanos e feito província do império depois da morte do seu último rei, Amintas, em 25 a.C. Nos tempos do Novo Testamento, a população da Galácia era bastante mista, incluindo descendentes etnicamente puros dos gauleses, romanos e judeus. A escolha da Galácia do Sul como a distinção da epístola exige que este último grupo gentis de raça miscigenada sejam os recipientes da carta, visto que gauleses de sangue puro mantinham seus centros originais de população mais ou menos pelo lado do norte. A maioria dos primeiros convertidos, a gente tem que lembrar disso, na igreja, naquela época, eram judeus cristãos. Eram homens que proclamavam Jesus como seu Messias. E como judeus e cristãos, eles lutavam contra uma dupla identidade,
Sua tradição judaica os obrigava a serem rígidos seguidores da lei, mas seu recente encontro pela fé em Cristo os convidava a celebrar uma santa liberdade, né? Estavam curiosos por saber como os gentios podiam fazer parte do reino do céu, né? Essa controvérsia dividia a igreja primitiva. Daí vem aquela galerinha que vocês conhecem, os judaizantes, que formavam uma facção de judeus extremistas dentro da igreja. Ensinavam que os cristãos gentios eram obrigados a obedecer às leis e tradições judaicas, além da sua fé em Cristo. Paulo, como missionário para os gentios, teve muitas vezes que enfrentar essa questão com essa galerinha que vocês conhecem, né? Portanto, o livro dos Gálatas foi escrito para refutar esses judaizantes e levar os crentes a viverem o evangelho puro e original. As boas novas são igualmente para todos os povos, gentios e judeus. A salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, e nada mais. A fé em Cristo significa ter a verdadeira liberdade. Agora eu vou tentar passar resumidamente para vocês a estrutura geral da carta. Basicamente, Paulo se identifica como apóstolo de Jesus e saúda os seus leitores. Depois de uma breve introdução, Paulo dirige-se àqueles que aceitavam o evangelho deturpado dos judaizantes. O grupo que vocês conhecem que pregava a necessidade da circuncisão para obter a salvação. Isso era contrário ao evangelho de Paulo, óbvio, que pregava a justificação exclusivamente pela fé, e qualquer pessoa que ensinasse outra coisa ou acreditasse em outra coisa, em outro evangelho, estava correndo sérios riscos. Paulo recebeu essa mensagem diretamente de Cristo. Ele não teve nenhuma origem humana. Os líderes da igreja em Jerusalém confirmaram que Paulo pregava o verdadeiro evangelho. Paulo até mesmo corrigiu Pedro, né, por causa da hipocrisia dele diante dos irmãos cristãos gentios que não eram circuncidados. Em seguida, aludindo à sua própria conversão, o apóstolo demonstra que a salvação só pode ser alcançada pela fé, apela para a própria experiência dos leitores do Evangelho e mostra que o Antigo Testamento ensina sobre a graça, que é o caso de Abraão. Em seguida, aludindo sua conversão, o apóstolo demonstra que a salvação só pode ser alcançada pela fé. Apela para a própria experiência dos leitores do Evangelho e mostra que o Antigo Testamento ensina sobre a graça, que é o caso de Abraão, que pela fé foi justificado. Paulo lembra aos Gálatas a alegria que eles tinham no passado e relata sobre as promessas e os filhos de Abraão no Antigo Testamento. Em seguida, ele explica o propósito das leis de Deus e o relacionamento entre a lei e as promessas de Deus e Cristo. Tendo colocado ali os seus fundamentos, Paulo estabelece os argumentos da liberdade cristã. Somos salvos pela fé e não por guardarmos a lei. Nossa liberdade significa que somos livres para amarmos e servir-nos mutuamente e agirmos corretamente. Os cristãos, nós, devemos nos ajudar mutuamente e desempenhar nossas responsabilidades e ser bons para com os outros. Paulo fala que Cristo nos libertou das tradições de homens legalistas. Ele diz que nós não somos livres para pecar. Pelo contrário, somos livres para obedecer a Deus, confiando no Espírito Santo, e assim evitando confiar na carne, e as bênçãos de Deus virão somente para aqueles que vivem pela fé. Porém, o julgamento aguarda aqueles que se desviam do verdadeiro evangelho. No capítulo 6, Paulo expõe seus pensamentos finais. E agora eu vou dar uma dica para vocês, né? Ao ler a Epístola aos Gálatas, procurem entender esse conflito do primeiro século entre a graça e a lei, ou entre a fé e as obras, mas estejam também conscientes dos exemplos e dos paralelos modernos, né? Como aplicar esse ensino nos nossos dias. Imite Paulo, defenda a verdade do Evangelho e refute todos aqueles que pretendem aumentar ou modificar ou torcer essa verdade. Você é livre em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que Deus abençoe você e a todos, e até o próximo Panorama Bíblico da EBD Pibcorde.